Muito bem, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a Lei 9.099. Essa é uma lei muito importante, vocês sabem disso. Ela revolucionou bastante, não só a justiça criminal, mas também a justiça civil, né? Isso lá em 1995, já temos aí 25 anos. Então eu queria trazer para vocês aqui, obviamente, né, os aspectos mais importantes da parte criminal. Então que vai interessar para nós aqui dentro da área de processo penal, tá? Então assim, a grosso modo, primeira coisa que eu queria falar para vocês, essa Lei 9.099, ela prevê três coisas que são fundamentais, que vocês têm que saber, e nós vamos abordar todas elas aqui ao longo da aula. A primeira é o rito sumaríssimo, tá? Então é um outro rito processual, né, que é ainda mais rápido que o sumário, né? Então, a grosso modo, a gente tem o ordinário, que já estudamos, o sumário, que também já vimos, e agora a gente vai ver o sumaríssimo, tá? Fora isso, ela também traz a possibilidade de transação penal, você vai poder transacionar, negociar dentro da justiça penal, e também a suspensão condicional do processo, né, também chamada de sursi processual. Então vamos tentar abordar todos esses assuntos aqui para que vocês saiam doutores em Lei 9.099. Então, começando, vamos falar já mais para o lado do rito sumaríssimo, né, sobre a competência. Então, o que pode ser julgado pelo GCRIM, o Juizado Especial Criminal, a partir da Lei 9.099, seguindo aquele rito sumaríssimo que eu mencionei para vocês há pouco. Então, a ideia, gente, é que eu tenho aqui o que eles vão chamar de infrações de menor potencial ofensivo. E o que são infrações de menor potencial ofensivo? São aquelas que têm pena máxima não superior a 2 anos. Pouco importa se tem ou não multa, tá? Então o critério fundamental é esse, é a pena máxima. A gente vai ter que verificar qual que é a pena máxima, né? Se ela é igual ou superior a 2 anos, né? Então daí, aliás, perdão, se ela não é superior a 2 anos, aí você vai poder aplicar isso aqui, né? E o local da competência é o local onde foi praticada a infração penal. Então até aí também nenhuma grande novidade, tá? Sendo possível também a aplicação da Lei 9.099 para as contravenções penais, porque é mais ou menos aquela regra, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então se para crimes com pena máxima de até 2 anos eu posso aplicar a Lei 9.099, não vai ser para as contravenções penais que a gente vai recusar isso, tá? Esses juizados especiais criminais, os GCRIM, eles têm alguns princípios norteadores, né, que vão apontar todos na mesma direção. Então, temos aqui, por exemplo, oralidade, né? A tendência é que tudo seja feito da maneira mais oral possível. Vamos evitar papel, ou hoje que não tem mais o processo de papel, vamos evitar ficar escrevendo muito, aquelas coisas grandes, trabalhosas. Nesse meu sentido, simplicidade, né? Informalidade, economia processual, celeridade, fazer tudo rápido, né? Então, a ideia é essa, gente. É um procedimento que vem para ser rápido, para ser simples, e para não ficar fazendo a máquina do judiciário, ficar funcionando para coisas que não são tão importantes, coisas que não são tão graves, que a gente consegue resolver de outras maneiras, né? A ideia geral que vai aparecer aqui vai ser nesse sentido, tá? Isso que é importante que vocês saibam. Bom, o objetivo principal aqui, qual que é? Ou os dois objetivos que a gente vai ter. Primeiro, é reparar o dano. Porque isso, gente, é o mais importante. Eu sei que o seu tio dentista não pensa muito nisso, né? Que ele pensa que, eventualmente, o mais importante é prender todo mundo, etc. Mas se a gente for pensar do ponto de vista da vítima de qualquer crime, o mais importante é a reparação do dano. Não que não seja importante punir a pessoa, né? Mas reparação do dano para a vítima é o que mais interessa. Então vocês vão ver que essa lei trabalha toda nesse sentido, né? Sempre tentando buscar aqui a reparação do dano. A gente vai tentar fazer isso sempre que possível, tá bom? E outra coisa é a não aplicação da pena privativa de liberdade, né? Por todas as razões que vocês já sabem. Pena privativa de liberdade deteriora a pessoa, né? Pena privativa de liberdade custa caro. Então a gente vai ter uma série de tentativas, né, para que não aconteça de fato essa aplicação da pena privativa de liberdade. Então, agora, alguns comentários aqui sobre aqueles atos de chamamento ao processo, que a gente vai ter algumas regrinhas diferentes aqui no que diz respeito à Lei 9.099. Tá? Então veja, em princípio, a citação aqui ela deve ser pessoal, tá? No próprio juizado. A gente vai ver que
eventualmente essa citação pode acontecer lá numa audiência preliminar, no próprio juizado, ou por mandado. Não pode ser por edital. Aí a pergunta que vocês vão fazer, mas e se eu não consigo achar o réu? Né? Se eu estou numa daquelas situações em que eu preciso fazer a citação por edital, tá? Aí não tem jeito. O processo vai ser mandado lá para um juízo comum, não vai ser mais juizado especial, e vai seguir o rito sumário, tá? Então sempre que eu não conseguir resolver de outra maneira, né, eu resolvo seguindo aqui o rito sumário, tá? Como em qualquer outro processo, né, ele tem que ter acompanhado de advogado. Se não tiver advogado, vai ser designado um defensor público. Até aí nenhuma novidade. Gente, regra diferente aqui também no que diz respeito à prisão em flagrante. Prisão em flagrante ou pagamento de fiança, né, a liberdade provisória com fiança, elas não existem aqui, né, se o autor do fato assumiu o compromisso de comparecer ao juizado. Tá? Então se falar e solenemente disser, né, eu me comprometo a comparecer a todos os atos processuais, né, vou me comportar direitinho, vou ser um bom menino, então você não tem a possibilidade de prisão em flagrante. O que pode parecer uma medida um pouco branda, né? Mas o que a gente tem que pensar, gente? Não podemos esquecer. Não estamos falando de qualquer crime, né? A gente está falando de crimes que têm uma pena muito baixa. Crimes em que normalmente, e vocês sabem disso, mesmo depois que eu tenho uma condenação, acaba não tendo pena privativa de liberdade. Sendo assim, a gente não vai poder falar aqui em prisão processual, né, com tanta facilidade quanto em outros casos. É diferente. Uma coisa é o cara ir lá cometer um latrocínio, que tem pena máxima de 30 anos. Esse aí, muito provavelmente, se condenado, vai ficar preso. Agora, a pessoa comete um crime com a pena aí de 1 ano, de 6 meses, vocês sabem que normalmente não fica preso. Então não teria por que deixar preso em flagrante, tá? Essa que é a ideia. Outra coisa importante, diferente de outros procedimentos, o termo circunstanciado, que é previsto aqui pelo artigo 69 da própria Lei 9.099. Então esse termo circunstanciado, ele é o que deve ser feito em substituição ao inquérito policial. Então assim, muito a grosso modo, o termo circunstanciado é o inquérito policial simplificado, né, que vai contar rapidinho lá o que aconteceu, o que a polícia apurou, esse tipo de coisa. Tá? Então, normalmente, né, seguindo aqui esse rito sumaríssimo, a gente vai ter o termo circunstanciado, o TC, como a gente chama, e não o inquérito policial. Aí vem a pergunta, mas e se o delegado fizer inquérito policial? Né? Então, ele gosta de fazer inquérito, quer fazer um inquérito. Vai ter algum problema? Nenhum, gente. Porque o que acontece é que a gente está naquela fase, né, que ainda não é judicial, aquela fase que não tem contraditório, não tem ampla defesa. Então, é aquela regra geral, né, que em princípio eventuais nulidades que aconteçam aí durante essa fase policial não contaminam a futura ação penal. Então aqui não vai ter muito problema. Se a gente tiver um inquérito policial aqui, a gente não vai ter nenhum prejuízo. Na realidade é só uma questão que o delegado vai acabar tendo mais trabalho do que deveria ou do que poderia, porque não haveria necessidade de fazer isso. Tá? Havendo o termo circunstanciado, ele vai ser encaminhado imediatamente ao GCRIM, pela própria autoridade policial, com o autor, com a vítima, e já vai fazer a requisição aí de exames periciais que forem necessários. Tá bom? Agora, o que acontece na sequência? Falando especificamente sobre o procedimento sumaríssimo, né? Porque aqui a gente termina essa primeira fase, essa fase mais policial, semelhante ao inquérito policial, num processo comum, né? E agora a gente entra numa fase mais judicial. Então essa fase judicial, ela vai ter duas fases, vai ter dois momentos, né? Primeiro momento pré-processual, que a gente chama de fase preliminar, que vai acontecer por meio de uma audiência preliminar que deve ocorrer, e depois a fase processual propriamente dita, que vai ser na audiência de instrução e julgamento. Então, algumas palavrinhas sobre essas fases. Começando aqui pela fase preliminar. O que vai acontecer na fase preliminar? Primeira coisa, né? Não necessariamente, mas a primeira coisa que pode acontecer é a composição civil dos danos, nos termos do artigo 74 da própria Lei 9.099. Então, o que vai ser isso, gente? É um acordo, né, civil. Então, nesses casos aqui, pode ser feito um acordo em que a vítima aceita uma composição dos danos. Então, houve lá um crime que gerou um dano patrimonial, fica acordado que o autor do crime vai pagar R$1.000, por exemplo, de indenização, a vítima fica satisfeita com isso. Então, o que vai acontecer? O processo morre aqui, percebe? É aquela ideia de não movimentar a máquina do judiciário com bobagem. É aquela ideia de fazer com que o processo pare, né, quando não tem mais necessidade.
Então essa que é a ideia aqui. Sempre que possível a gente vai resolver o problema assim, tá? Essa composição civil, ela deve ser homologada pelo juiz, né? Então o juiz vai ficar sabendo o que aconteceu e vai homologar, e ela é irrecorrível, porque é uma coisa que foi feita de comum acordo. Então não adianta depois a pessoa mudar de ideia, falar, não, mas agora eu resolvi que não queria mais assim. Azar seu, deveria ter pensado melhor antes, né? Então já está feito. E isso, como qualquer outra decisão judicial, né, tem eficácia de título executivo, tá? Então isso pode ser executado depois, caso não tenha o pagamento. E também, obviamente, né, se for caso de ação penal privada ou ação penal pública condicionada, se a vítima vai lá e aceita essa composição civil dos danos, ela está renunciando ao direito de queixa ou de representação do ofendido. Porque isso acaba com o processo, né? Então, eu falei, não pode mudar de ideia depois, tem que pensar bem. Porque depois já está feito, né? Ah, mas eu não achei que foi tão bom assim, conversei com meu tio, ele falou que foi baixo o valor, azar seu, deveria ter conversado com o seu tio antes, tá? Não tem mais essa possibilidade de fazer aqui a queixa ou a representação depois dessa composição civil, tá? Aí na sequência, né, nós temos o artigo 75, se não tiver composição civil, né? Que se tiver, morre. Agora, se não tiver, aí existe aqui a possibilidade de uma representação verbal, como disse, aquela coisa informal, né? Então o próprio ofendido vai lá e vai fazer a sua representação, se for o caso, verbalmente, não precisa ser por escrito, não precisa ter peça, nada disso. E no próximo momento, o que pode acontecer? É a chamada transação penal, que está no artigo 76 da Lei 9.099. Essa transação penal, gente, é uma inspiração hollywoodiana do nosso legislador. Mas é uma inspiração hollywoodiana que deu certo, tá? Eu pessoalmente não vejo muito problema aqui nesse instituto. Porque o que vai acontecer? Aqui a gente está falando de uma situação em que vai ter o acordo entre o promotor e o réu. Exatamente como a gente vê em filme americano. Vocês certamente já viram aquela história que o advogado chega para o cliente e fala, olha, eu consegui um bom acordo com o promotor, tá? Isso aqui no Brasil, gente, nunca existiu, né? Aqui não tinha muito isso. A gente sempre ficou muito preso ao princípio da obrigatoriedade. Então, se houve crime, o promotor deve iniciar a ação penal. E aí tem crime de prevaricação do promotor se ele não fizer isso. A gente sempre foi muito nessa linha, né? Só que, atualmente, a gente já começa a ter aqui algumas possibilidades de transação penal. Começou aqui com a Lei 9.099 e, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, no pacote anticrime também tem coisas nesse sentido. Então, começa a ter aqui essa possibilidade. Então é isso, né? É a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou de multa. Então, antes mesmo de começar o processo, antes mesmo de acontecer qualquer coisa, o promotor pode chegar para ele e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor paga uma multa de R$5.000 e está tudo certo. Ou, o senhor presta serviços à comunidade e está tudo certo. É claro que o réu não é obrigado a aceitar isso. Ele pode falar, não, eu sou inocente, eu quero que a ação penal vá até o final porque eu vou provar a minha inocência. Ok, não tem problema nenhum. Mas, eu posso ter aqui essa transação penal que fica melhor para todo mundo, né? Porque aí o processo já morre, não precisa julgar, não precisa produzir prova, não precisa fazer nada, tá? Em princípio, gente, pela Lei 9.099, essa transação seria possível só nos casos de ação penal pública. Por isso que ele fala que é o Ministério Público que propõe. Mas a gente encontra um entendimento que não é unânime, claro que sempre tem as duas correntes, né? Tem aquela que fala que pode e tem a outra que fala que não pode, dizendo que a gente teria aqui a possibilidade da transação penal também nos casos de ação penal privada, tá? Caso exista aqui esse interesse, tá? De qualquer forma, como disse, temos aqui duas correntes. Outra coisa importante, gente, guardem aqui uma ideia. O réu não tem direito subjetivo à transação penal, tá? Então, em outras palavras, o promotor não é obrigado a oferecer a transação penal. Por isso, quando eu tenho uma situação de concurso de agentes, eu posso perfeitamente falar de um caso em que eu tenho vários réus e o promotor oferece a transação penal apenas para um deles. Cuidado, tá? Então não vale aquela regrinha da indivisibilidade, né, de que o promotor pode tem que fazer o que faz para um, faz para todos, nos casos de concurso de agentes. Aqui não.
Aqui, como não é um direito subjetivo, né, como é uma possibilidade do promotor, ele pode fazer para um e não fazer para o outro. Só que o que é muito importante, né, gente? Vamos lembrar que o Ministério Público é órgão oficial representante do interesse público. Então, o que vai acontecer? Se ele não quiser fazer a proposta, isso tem que ser fundamentado. E sempre vai passar pelo crivo do juiz. Muito cuidado com isso. Porque, vejam, se for uma coisa que não tem cabimento, né, então se for um problema pessoal, né, o promotor fala, não vou fazer proposta para esse réu porque ele é corintiano, por exemplo, então o juiz não vai deixar isso acontecer e vai aplicar, por analogia, o famoso artigo 28 do Código de Processo Penal. Vocês já conhecem. É aquele que o juiz deve aplicar quando ele não concorda com o pedido de arquivamento do inquérito policial feito pelo promotor. Então vocês sabem, né, que nós temos esse artigo, ele manda lá para o Procurador-Geral de Justiça. Então aqui é a mesma coisa. Se o promotor, de uma maneira injustificada, uma maneira incorreta, né, não oferecer essa transação, o juiz pode tomar essa providência também. Tá? Outras coisas importantes. Quando eu tenho a transação penal, muito embora, como eu disse, aconteça a aplicação imediata da pena, isso não gera reincidência, tampouco os maus antecedentes, efeitos civis ou administrativos. Tá? Então a pessoa, se era primária, continua sendo primária. Não perde a primariedade por ter feito essa transação. Qual que é o único registro que fica? Fica o registro de que houve essa transação pelo simples motivo de que não será possível outra num prazo de 5 anos. Tá? Então, dentro desse prazo de 5 anos, se a pessoa cometer outro crime, ainda que seja crime para o qual é aplicável a Lei 9.099, eu não vou ter a possibilidade de uma nova transação penal. Tá? Só isso. Como não perde a primariedade, né, como não tem os efeitos da condenação, o entendimento aqui é o de que a sentença que homologa essa transação penal, ela é declaratória. Cuidado com isso, tá? Não é uma sentença condenatória, é uma sentença declaratória. Bom, mas aí tudo bem, fez o acordo, está todo mundo feliz, mas o que vai acontecer se o sujeito simplesmente resolve descumprir o acordo? Tá? Então o cara vai lá, não paga a multa, ou não aparece para prestar serviços à comunidade. Então quais são as providências que serão tomadas, né? Como que a gente vai resolver esse problema? Duas situações, gente. Lembrando que a transação pode ser para aplicação de multa ou de pena restritiva de direitos, né? Se não pagou a multa, vai seguir aquele rito que já é previsto lá pelo Código Penal no que diz respeito à pena de multa. Ou seja, ela vai ser executada, né? Ela vai ser tratada como um crédito civil. Tá? Se for pena restritiva de direitos, né? Aí deixa de ter efeito o acordo e volta a ocorrer o processo. Tá? Então aquele processo que tinha ficado interrompido, né, por conta da transação penal, a gente vai fazer com que ele volte a correr. Isso está até na súmula vinculante número 35. Tá? Então, importante vocês saibam disso. Bom, aí se não tem nada disso, né? Então se não tem nenhuma forma de evitar, a gente passa para a segunda fase, que é a fase processual. Aqui a gente vai ter um processo penal mesmo, ainda que de rito sumaríssimo. Então, primeira observação aqui a esse respeito, gente. Se for uma coisa muito complicada, tá? Então a gente está falando de um fato aqui altamente complexo, muito difícil. O juiz pode encaminhar o processo para o juízo comum, tá? Porque Lei 9.099, como vocês já sabem, é só para coisa simples, coisa mais tranquila, né? Então, se falamos de uma coisa mais difícil, pode mandar para o juízo comum e lá vai seguir o rito sumário, tá? Aí, não tendo a transação penal, vai ser oferecida a denúncia ou a queixa, também oralmente, falei para vocês, princípio da oralidade, vai ser feita a citação pessoal do réu, né? E haverá audiência. Bom, na audiência, o que vai acontecer? Primeira coisa, o advogado responde à acusação, mais ou menos como a resposta à acusação que acontece lá no rito ordinário. A diferença é que aqui a gente fala de uma resposta à acusação que será oral. Tá? Aí, a partir dessa resposta à acusação, o juiz pode rejeitar, né, ou receber a denúncia ou a queixa. Né? Então essa resposta à acusação, diferente do que acontece lá no rito ordinário, ela vai ser antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Né? Lá, se vocês lembrarem, acontece depois. Então tem só uma diferença aqui de momento, tá? Cuidado com isso. E aí, na sequência, você faz a audiência.
ouve as testemunhas, né? Faz os debates e ao final o juiz já profere a sentença lá mesmo, tá? É lá mesmo que vai ser feita a sentença e a gente já resolve assim. Recurso, normalmente, você já vai dirigir ao próprio juizado especial, tá? Então, depois a gente vê isso melhor quando estudar questão de recurso. Por fim, para terminar essa problemática da Lei 9.099, preciso falar com vocês sobre a suspensão condicional do processo. Já vimos aqui o rito sumaríssimo como que é, já falei para vocês sobre a transação penal, agora falar um pouco sobre essa suspensão condicional do processo, também chamada de sursi processual, que é outra coisa, tá, gente? Não confundam isso com o rito sumaríssimo e também não confundam com o sursi, lá do Código Penal, que é a suspensão condicional da pena. Aqui a gente fala de suspensão condicional do processo. Bom, então primeira coisa, quando cabe essa suspensão condicional do processo? Para pena mínima não superior a 1 ano. Então cuidado, porque o sumaríssimo era pena máxima, né, de até 2 anos. Aqui é pena mínima de até 1 ano, diferente o critério. Nem sempre quando cabe um, cabe o outro. E também cabe para contravenção penal, por analogia em bonum partem, mais uma vez, né? Contravenção penal acaba sendo uma coisa que aparece muito aqui dentro da Lei 9.099, tá bom? Veja, gente, nós temos aqui duas súmulas que são importantes, a súmula 243 do STJ e a súmula 723 do STF. Que assim, eu coloquei no roteiro, depois vocês olhem aí com cuidado, né? Mas elas vão dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Que é o seguinte, que essa pena mínima não superior a 1 ano, ela tem que ser global. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um crime só, então o cara cometeu um crime só, um crime X, e a pena dele mínima não é superior a 1 ano, cabe. Mas o que pode acontecer? Eventualmente eu tenho concurso material, o cara cometeu vários crimes, concurso formal, crime continuado, e aí você vai considerar a pena global, não vai considerar só a pena individual de cada um desses crimes. Tem que olhar se, do modo geral, né, a pena mínima continua sendo até 1 ano. Tá? Se for, aí a gente vai ter a possibilidade aqui de suspensão condicional do processo. Tá? Bom, outra coisa que pode acontecer, gente. A gente pode ter um crime que começa, um processo que começa por um crime que tem pena mínima de 3 anos, por exemplo. E aí, por alguma razão, ao longo do processo, acontece a desclassificação. O juiz conclui que o crime que foi cometido é menos grave e a pena é só até 1 ano. Então, nesse caso, tem que fazer a proposta de suspensão condicional do processo também, tá? Então, preferencialmente, essa proposta vai ser feita logo no começo do processo. Normalmente o promotor já faz essa proposta no momento em que oferece a denúncia. Mas você pode ter depois. Nesse caso, quando ao longo do processo desclassifica, e também quando a denúncia não é totalmente procedente. Então vamos imaginar aquela situação que eu tenho um concurso de crimes, um concurso material, por exemplo. E o juiz aceita a denúncia apenas em relação a um crime, rejeita em relação aos demais. E esse único crime que ele recebeu a denúncia tem a pena relativamente baixa. Então daí também você vai fazer posteriormente essa proposta de suspensão condicional do processo, tá? Vai ter essa possibilidade também. Bom, outras regrinhas. Para que eu tenha essa possibilidade, o acusado não pode estar sendo processado por outro crime, tá? Então ele não pode ter aqui estar sendo processado por outro crime. Já tem entendimento dos tribunais superiores dizendo que isso não fere a presunção de inocência. Então notem, aqui ele não está exigindo condenação, está exigindo que a pessoa não seja ou não esteja sendo processada por outro crime. Outro requisito, na mesma linha, que ele não pode ter sido condenado por outro crime. Tá? E notem que também, quando ele fala outro crime, ele não está dizendo que tipo de crime que é. Então a gente não vai fazer diferença aqui se é doloso, se é culposo, se tem violência ou grave ameaça. A gente fala apenas em outro crime. Lembrando que a condenação por contravenção não impede. Porque aqui ele só fala em crime, princípio da legalidade estrita. Crime é crime. Contravenção não é a mesma coisa que crime. É parecido, mas não é. Não posso fazer analogia em malum partem, tá? Então, não tem problema. Além disso, pede também que a gente cumpra os requisitos trazidos pelo artigo 77 do Código Penal, que é o artigo que fala do sursi. Então, quando que cabe o sursi, quais são as hipóteses em que eu vou ter a possibilidade de sursi. Tá? O sursi mesmo, aquela suspensão condicional da pena. Então, aquela ideia de ter aquelas circunstâncias favoráveis vão ser necessárias também aqui.
tá? Outra regrinha. Se o Ministério Público deixar de oferecer essa suspensão do processo, né, sem motivo justo, e o juiz discordar, de novo vai seguir aquele procedimento do artigo 28, tá? É a mesma ideia lá na transação penal, por analogia em bonum partem. Então, como você tem lá aquele procedimento, né, para a transação penal, vai ser a mesma coisa aqui para suspensão condicional do processo, tá? O STJ e o professor Eugênio Pacelli acham que também pode ter essa suspensão condicional do processo para os casos de crimes de ação penal privada, por analogia em bonum partem, muito embora só fale aqui em pública, né? Mas mesmo nesse caso, é uma faculdade do querelante, ou seja, uma faculdade do ofendido, da vítima, né? Não é um direito do querelado, do réu. Então não é porque ele é réu que ele tem direito a isso, é uma coisa que pode ser proposta ou não, seguindo a mesma linha que a gente já vinha trabalhando aqui com outras situações, tá? Bom, aí foi feita essa proposta, ela foi aceita. O que vai acontecer? O processo fica suspenso de 2 a 4 anos, é o chamado período de prova, também muito parecido lá com o sursi do Código Penal. A diferença é que lá, esse período de prova vai ser depois que já tem a condenação. Então o juiz condena, né, impõe uma pena, e aí a partir dessa pena ele suspende a execução da pena. Aqui não teve nem instrução ainda, está no começo do processo, mas o processo será suspenso, o processo vai deixar de correr durante o período de 2 a 4 anos. E aí, gente, vão ser colocadas condições, né? Condições aí que a Lei 9.099 vai impor, lá no artigo 89, normalmente, né, sempre vai ter aquela de comparecimento mensal em juízo para assinar um papel, pode ser colocadas outras condições de acordo com a situação pessoal, né, então que ele vai ter que cumprir durante esse período. Se durante esse período, né, ele não fizer nada de errado, não tiver revogação, tem a extinção da punibilidade, ou seja, o processo morre, né, fica como se não houvesse. O que é um baita negócio para o réu, né? Porque ele não vai ter que passar pelo desgosto, né, de responder um processo penal e ainda não perde a primaridade, né, não vai acontecer nenhum problema nesse sentido. É muito mais interessante para ele que seja dessa maneira, né? Então, uma solução que foi boa para todo mundo aqui nesse sentido. Mas tem que cumprir as condições, porque se fizer alguma coisa errada, aí mela tudo. Então, por exemplo, né, se o cara vai lá e comete um outro crime enquanto o processo está suspenso, o que vai acontecer? Ele ganha um novo processo pelo outro crime que ele cometeu e aquele processo que estava suspenso volta a correr. E tem uma coisa pedagógica, né? Fala assim, a ideia é, olha, a gente viu que você fez uma coisa errada, isso é muito feio, não faça de novo, mas a gente vai dar uma segunda chance. Então, se você for um bom menino daqui para frente, nada mais acontecerá, né? Você terá aqui a extinção da sua punibilidade, né? E não vai acontecer nada mais grave, tá? Interessante notar também que essa suspensão do processo, ela suspende o prazo prescricional, porque como nós vimos, isso pode ser meio longo, né? Pode durar até 4 anos. Então, nesse período de até 4 anos, a gente pode ter a suspensão do prazo prescricional sem problema nenhum, tá? Bom, para terminar, revogação da suspensão, né? Quando que eu tenho essa suspensão revogada? Quando acontecer algum problema. Então eu já tinha adiantado para vocês, né, que, por exemplo, se ele cometer um outro crime enquanto o processo está suspenso, ele terá problemas. E não só. A gente pode ter também essa revogação se, por exemplo, ele não fizer a reparação do dano, né? Então, tudo isso vocês vão encontrar no artigo 89, mais especificamente aqui no parágrafo 3º, tá? Todas essas regrinhas. E pode ser facultativa também se ele for processado durante o período de prova por contravenção penal ou por alguma daquelas outras condições que aparecem lá como específicas para o caso dele. Tá bom? Gente, sobre Lei 9.099, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro, agradeço pela atenção e não percam na sequência mais um assunto eletrizante. Muito obrigado e até lá!